Corpo de Cristo, e praticamente eu estou terminando, porque eu quero entrar em assuntos que são importantes no nosso dia a dia, porque nós vamos falar sobre combate da fé, aleluia. Vamos aprender a combater as coisas que estão na nossa frente, mas nós temos que ter a sabedoria do reino. Vamos falar sobre vários aspectos interessantes, bem práticos. Obviamente esse é um assunto que tem a ver com a fundamentação da nossa identidade. E nos dias de hoje o inferno tem balançado a identidade das pessoas. As pessoas estão confusas, elas não sabem mais, não têm certeza, sentem mal, vivem mal. Muitas vezes estão trocando uma imagem que não é a verdadeira por uma outra imagem. As pessoas estão com problema de baixa estima e tantas coisas têm acontecido. Então isso quebra demais a sequência das pessoas terem força para seguir um propósito. Mas essa é a estratégia do mal, tá certo? Ele não quer que você entenda o propósito de Deus para a tua vida. Deixa eu te falar uma coisa que eu falei aqui recentemente numa reunião, sexta-feira, de que Deus, Ele te ama muito. Você tem valor para Ele, porque nós somos membros desse corpo. Lembra que a gente vem conversando, não tem um membro que possa ser considerado, você não faz a menor diferença. Claro que faz. Cada parte do nosso corpo foi idealizada por Deus com um propósito para servi-lo, um propósito maior do objetivo que Ele tem. Então a tua vida é muito importante. Então eu tenho que assumir isso por fé. Eu não posso ficar olhando para o espelho e deixando o espelho falar comigo. Espelho meu. Não vai dar certo, ok? Então, nessa série eu conversei um pouquinho na primeira parte sobre exatamente isso, a vida de Deus e a consciência do corpo de Cristo. Tudo está lá na Academia da Fé, você pode entrar lá no playlist e acompanhar. Depois nós engrenamos aí na cooperação dos membros para o crescimento. E eu estou finalizando falando sobre o servo e a sua natureza. Eu quero que você tenha uma compreensão sobre o corpo de Cristo, nesse corpo que serve ao propósito do alto de Deus, do reino de Deus sobre a face da terra, tá legal? Então vamos ler essa passagem bacana de Romanos capítulo 12, no verso número 4, Paulo diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, obviamente, ele diz assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Verso número 6, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, então faça na proporção da sua fé. Olha só que interessante Paulo colocando, se alguém tem o dom de servir, é super interessante que essa palavra aí, ela é a mesma de Atos 6,4, quando os discípulos disseram assim: nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. É como se eu e você estivéssemos ministrando pelo Senhor. É importante. Você sabia que você é um ministro dele ou não, como nova criatura? Essa é uma identidade do corpo. Qualquer parte do corpo representa Jesus sobre a face da terra. Nós representamos Ele sobre a face da terra. Nós levamos a identidade do céu como representantes legais, como ministros dele. Essa é uma visão que o inferno gosta de confundir a igreja, achando que ministro é só aquele que tem um título, tem um microfone lá na frente, ele é pastor. Todos nós somos ministros. Deus quer te usar como você é, aonde você está. Imagina, Ele multiplica, porque Ele não encontra numa pessoa, obviamente no seu corpo, por organização, porque Deus é organizado, Ele gosta de ordem. Ele estabeleceu ministérios com a proposta de cooperar para o crescimento. É interessante, veja só o que está escrito aqui em Efésios capítulo 4. Você pode ir lá para mim? Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim, ó. Obviamente nem todos têm essa chamada, né? Está escrito no verso número 11. E ele mesmo, falando a respeito de Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de quê? Do seu serviço, servindo para a edificação do corpo de Cristo. Ok? Aperfeiçoamento meu e seu.
para que a gente continue sendo instrumento dele. Guarda isso no teu coração, essa é uma identidade muito legal. Nós somos instrumentos de Deus, gente. E ele não está dispensando ninguém. E nem permita que o inferno diga assim, quem sou eu? Porque é ele que te sugere isso. Quem é você? Você é filho do Deus Altíssimo. Membro desse corpo de maneira legal. Você é uma nova criatura, tem a natureza dele. Portanto, continuando então, vendo lá, no verso 8, se é de dar ânimo, olha aí, o ministério de dar ânimo. E os desanimados digam aleluia. Opa. Então só tem animados aqui. Então se é dar ânimo, irmão, dá ânimo. Ajuda, se é contribuir. Outro dia eu estava falando com uma pessoa que está com a possibilidade de Deus aumentar o negócio dele, o trabalho dele, de maneira impressionante. Mas é uma pessoa que tem um entendimento sobre o reino. Eu falei para ele, cara, se a igreja tivesse entendimento de que a gente serve a Deus com as nossas finanças, para muitas pessoas que se dizem empresários ou estão crescendo, Deus liberaria coisas tremendas, se eles tivessem um coração voltado para a obra. Se não colocar a obra de Deus em primeiro lugar, não libera. Porque Deus não vai confiar a alguém aquilo que não está o coração dele, não vai funcionar, gente. O povo de Deus é preso por muitas limitações financeiras, porque tem um coração agarrado ao dinheiro. Se não tivesse, as coisas estavam muito mais liberadas. E a gente vai falar sobre isso aí, nesse conteúdo do versículo que Jesus falou sobre servir, né? Então vamos lá, olha só, João 12, 26 diz assim, se alguém me serve, interessante, essa é uma outra palavra, ligada ao radical da diaconia, né? Se alguém me serve, mas aí está falando sobre isso, ministrar pelo Senhor, siga-me, onde eu estou, ali também estará o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o quê? Meu Deus. Se alguém me serve, então me siga. E aonde eu estou, olha a declaração de Jesus, ali estará também, olha que ele fala, o meu servo. Eu sou corpo de quem? De qualquer um? Não, dele. Nós somos dele. Então veja, eu vou te falar isso, não existe o menor espaço em termos da nossa relação com Deus a não ser servi-lo. Não tem espaço. E eu vou te falar dessa frase aí, ó. Nós somos filhos sim, temos uma nova natureza, pertencemos à família de Deus, mas isso não me faz, porque eu sou da família de Deus, ficar sem fazer nada. Olha só que interessante, nós somos filhos, mas na nossa relação com Ele nós operamos como servos. Assim como tudo que Deus criou o serve. Tudo é para Ele, por meio dEle, para Ele foram feitas todas as coisas. Por que nós sairíamos desse princípio estabelecido por Deus, está na sua palavra? O universo inteiro, se a gente pudesse abrir essa dimensão do mundo espiritual, você vai ver que tudo que Deus criou o serve. E nós também. Somos filhos, mas operamos como servos. Não esqueça isso, ser servo na atual sociedade, hoje, no tempo que a gente vive, as pessoas entendem diferente. Por quê? Veja, a ideia do mundo sobre o conceito de ser servo, sugere alguma coisa que de repente não tem valor, significado ou propósito. Tem dois empregos. Um você vai mandar, o outro você vai servir. Qual que você escolhe? Não responde, porque a gente vai escolher o mandar. Você pode dar certo disso. Olha, cara, esse aqui você vai mandar, todo mundo vai trabalhar para você, beleza. Esse aqui não, você vai todo dia já começando a varrer a frente do local, tal, depois você, ninguém vai fazer, eu estou fora. A nossa carne, ela está desviada dos propósitos de Deus, é impressionante isso, gente. Veja, a gente vive dias hoje assim, olha, a igreja, ela está tendo pouca consciência sobre verdadeiramente servir. Eu sei que a gente tem um nível alto de entendimento sobre servir na casa de Deus. Você vê, tudo isso aqui funciona porque todos nós servimos. Não sou eu também estou servindo a minha chamada. Mas tem alguém comigo no microfone, tem alguém que acendeu as luzes, ligou os ar-condicionados, preparou essa casa, o pessoal do Somar e tantas outras atividades, porque nós trabalhamos para o propósito de Deus, para servir e outras pessoas possam vir, ser abençoadas, não é verdade? Então é isso aí mesmo, mas servir é muito mais do que isso.
é ter um comportamento, uma atitude diária de entender qual é o meu posicionamento diante de uma voz, diante de uma direção que Deus nos dá. E assim vai funcionando. Então veja, uma igreja, ela acaba sofrendo por causa disso uma descaracterização nessa ordem estabelecida de que o homem, independente do que faça ou tenha, sempre será servo. Quer dizer, o mundo não tem essa visão. As pessoas acham que elas são senhores das suas próprias vidas, mas não é assim que funciona. Olha como é que Jesus dá essa declaração em Mateus 6, 24, e é isso que eu ia comentar com vocês, ninguém pode servir, olha que interessante, e aí essa palavra tem esse conteúdo de alguém é seu senhor, é seu, ou seja, eu estou debaixo de um senhorio, todo ser humano está debaixo de um senhorio, ou eu estou debaixo do verdadeiro senhorio, que é Deus, e nós somos abençoados por isso, ou eu estou debaixo do senhorio chamado mamon, riqueza, dinheiro, que Jesus considerou o outro senhor. Só tem dois, ele não colocou 3, 4, 5, é impressionante. Todo o sistema desse mundo gira em torno do dinheiro para tudo, para o propósito do homem, porque ele quer. É impressionante. Paulo disse isso, obviamente é o Espírito Santo. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O dinheiro em si, ele não tem problema nenhum. Agora, como eu lido com o dinheiro, esse é o problema. O dinheiro é uma bênção. Ok, mas se eu lido de maneira errada e permito que ele me escravize, e é nessa condição mesmo, onde ele se torna meu senhor, será puro prejuízo na minha mão. Mas poucos sabem lidar com isso de maneira própria, até mesmo dentro da igreja. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Mas o contrário, quando eu tenho Deus como senhorio, o dinheiro na minha mão é uma bênção. Porque eu sirvo a Deus com tudo que tenho, até mesmo finanças, e sou para o propósito dele. Nós somos abertos, queridos, a fazer coisas tremendas para abençoar o reino de Deus e outras pessoas. Você acredita ou não? Esse é o problema. Ou eu estou debaixo de um senhorio, ou outro. Jesus falou, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como. Ou eu sirvo a um, ou sirvo ao outro. A gente já fez uma série sobre isso, acho que ano passado, falando sobre vários aspectos aí. Então veja, queridos, voltando àquele texto, está lá, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará, aleluia. Então Jesus declara que os que o seguem, escuta essa, são aqueles que o servem, não são aqueles que querem servi-lo. Eu vou repetir essa frase. Jesus declara que os que o seguem são aqueles que o servem, não são aqueles que querem servi-lo. Muitas vezes nós estamos aí parados num lugar chamado desejo e vontade. Mas eu já cheguei a essa conclusão, obviamente isso é bíblico, às vezes eu falo, estava falando com o pessoal lá em Ribeirão Preto, sobre desejo e vontade. Deus não trabalha com desejo e vontade. Ele trabalha com resposta. Ele trabalha com atitude, com escolha que a gente faz. Ah, eu tenho vontade disso, eu tenho desejo. Ah, Senhor, eu tenho desejo da minha vida assim, assado. Eu tenho aquilo. Eu estou gravitando num lugar que nunca vai funcionar na minha vida. Agora, olha a frase que eu coloco aí para você. Deus não trabalha com o desejo, e sim com uma palavrinha chamada decisão. Ou tomamos a decisão, ou não tomamos a decisão. É interessante, né? E assim funciona. São coisas práticas. O que é legal com Deus é que é prático, né? Deus é muito prático. Eu estava lendo aqui uma passagem, é bem interessante. Jesus, ele fala isso. Vá comigo aqui a Mateus 7. Deixa eu ver se é Lucas, eu acho que é Lucas. Bom, deixa eu falar para vocês. Jesus diz assim, como é que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem a minha vontade? É prático. Ele estava falando sobre decisões, sobre escolhas. Então, do ponto de vista de Deus, servir
Guarda isso no teu coração, é um compromisso assumido. Não tem jeito. É uma coisa prática, não é uma vontade, não é um desejo. Um dia, quando eu tiver tempo. Cara, não existe isso no reino de Deus, hein? E eu vou te falar, o inferno ele promove tantas coisas e faz parte de impedir o progresso do reino de Deus também na nossa vida, ele colocar várias distrações e situações. Porque essa é uma operação do engano. A gente vai conversar sobre isso também, nessa nova série que eu vou te falar, que uma delas são distrações. Situações que nós podemos considerar que são de valor, mas elas estão impedindo de nós caminharmos verdadeiramente com Deus. Eu não caminho com Deus porque eu estou na igreja no domingo. Eu posso estar na igreja no domingo, escuta essa, pasmem, mas não está caminhando com Deus. Agora deu nó no meu neurônio, pastor. Mas não estava lá? Estava lá, no domingo, no culto das 11. Imagina só. Porque isso é um sistema de viver. Entende, gente? Eu acho que talvez a coisa que seja mais difícil o ser humano entender é que Deus é um sistema de viver. Não é apenas uma reunião de domingo. Eu sou uma nova criatura. Beleza, filho do Deus Altíssimo, ok. Domingo eu estou na igreja, mas é um sistema. Como é que eu vivo todo dia? Você sabe que todo dia nós tomamos decisões e assumimos responsabilidade de várias coisas? Eu vou te contar um testemunho. Eu acho que eu contei em que reunião, nem lembro. Eu estou falando tanto que... Então vou falar, fala aí. É o seguinte. Um rapaz lá em Ribeirão estava vendo um momento bem difícil na área financeira. Ele estava trabalhando de Uber. E aí o que aconteceu? Aconteceu que... eu falei aqui ou não falei? Não? Então vou falar. Então beleza, estou falando. Aí o que aconteceu? Lá está tendo uma festa, que tem todo ano lá, uma festa do agronegócios, né? Eita, vou te falar. É um negócio grande. Aí vai cantor, sertanejo, e a cidade recebe quase 200 mil pessoas. Ele estava precisando trabalhar durante essa semana para poder conseguir um valor, um dinheiro lá que ele estava precisando. E de repente um garoto fez uma chamada lá para ele, ele respondeu a chamada e tal. E ele foi, e o cara falou assim para ele, cara, olha só, esse lugar aí, eu não estou indo para esse lugar não, eu estou indo para um outro. Ele falou assim, sim, mas qual é o outro lugar que você está indo? Não, cara, você precisa me levar ali. Então, levar ali, ali aonde? E tal, cara, eu preciso ir ali. Cara, o negócio é o seguinte, ó, eu preciso comprar droga, cara. Aí ele, rapaz, olha, agora você já pediu um negócio que é complicado, já vou sair da minha rota para ir num lugar para você comprar droga. Cara, aí ele lá de trás, o cara falou assim, eu tenho aqui na minha mão agora R$300. Quando o cara falou isso, eu tenho R$300, ele lá sentado, meu Deus, era tudo que eu precisava. Só faltou ele dizer, é de Deus. Não, o inferno vem assim. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Você crê em Deus? Então escreve aí, você vai ser provado. E você vai ser provado onde ninguém vê. Ninguém estava naquele carro. Só ele e o rapaz, o anjo com a prancheta e os capeta do outro lado para soltar o rojão. Essa é a cena. Ninguém vai saber. Ele também não vai contar quem levou aonde, naquele negócio todo. E ele pensando nas contas dele. Isso ele contando o testemunho, não é isso? Você quer terminar o testemunho? Contou para o Rafa, no retiro. Não foi no retiro? Contou? Show de bola. Depois fui falar com ele, sabia? Dei um abraço nele e falei, cara, tu é um cara valente, é isso aí. Aí o que aconteceu? Ele não aceitou, falou para o rapaz, cara, infelizmente eu não vou fazer essa parada contigo não. Aí dispensou o cara, aquele negócio todo. Uma semana depois, como é que foi? Fala aí. Uma semana depois ele recebeu um e-mail da Uber, agradecendo a ele pelos serviços prestados e depositou na conta dele R$1.000. Então, resolveu a parada. Satanás ofereceu R$300. O garoto ficou tentado, ficou na prova. É assim mesmo, é assim que acontece. Estou te falando, em toda a área, hein? E depois Deus vem e promove o garoto, dá R$1.000 na mão dele. Aí eu falei para ele, cara, se você não tivesse segurado firme, não ia sair esse negócio para você. Você vê, sabe o que acontece com Deus? É uma coisa maravilhosa. Está escrito ali que o Pai te honra?
Só que a igreja não acostumou a ir até o final. Ela chega a um determinado momento que o negócio está tão crítico, ela sai dando um jeito. Porque ela aguentou até um período, mas ela agora começa a falar com o tio, falar com a avó, falar com a mãe, tenta aqui, tenta acolá e tal. Ela nunca vai até onde ela tem que ir. Se eu tiver que jejuar essa semana, é essa semana, aleluia. Senhor, estou quase morrendo, hein? Está chegando o táxi do além. Não vai até o final, confiando. Eu estou dizendo, tudo tem uma prova. De repente eu estou ficando nas provas, sendo reprovado, mas lá na frente tinha uma outra deliberação do céu para nós. Então é um exemplo. Então servir a Deus, gente, é um compromisso que eu tenho com Ele em relação à sua verdade. Alguém está entendendo? Qual é o compromisso? A verdade diz que é assim. Eu estou comprometido com ela. Até onde? Pastor, agora mexeu no meu calcanhar e tal. Porque a gente está inserido num mundo de sobreviventes, de sobrevivência, e dá um jeito de eliminar os prejuízos, dá um jeito de resolver a sua vida. Mas nesse jeito de resolver a vida, muitas coisas ilegais acontecem, gente. Muitas coisas que são promovidas pelo inferno. Imagina, ele promoveu, agarrou, o que ele vai fazer? Mais cedo ou mais tarde vai puxar o tapete. E aí a pessoa vai começar a ver uma série de consequências erradas. E a princípio fazer o errado ninguém viu. Foi simples, mas eu dei brecha para o inferno depois puxar o tapete. Entende? Sempre tem essa conta, o inferno ele cobra. Mas aí quando eu assumo o compromisso de estar com Deus, eu não quero nem saber se eu vou morrer hoje, então morro. Mas eu vou ficar com Ele, o que Ele disse. Aí a gente começa a ver Deus, a manifestação dele vem. O inferno perde todas, a palavra dele não volta vazia. Uma vez que ele abriu para deliberar algo para nós, nós somos comprometidos com um sistema, que é o sistema da sua palavra, que nos abençoa de cima a baixo, e cumpre o propósito de Deus. Porque esse cara deu um baita de um testemunho, dizendo, cara, não vou fazer essa parada não. Podia até ter anunciado Jesus, nem sei se falou. Entende? Esses são testemunhos. Testemunho meu é a minha boca dizendo a respeito de Jesus, ou o comportamento que eu assumo? Quando alguém de repente no prédio olha lá e fala, pô, essa família é gente boa, esses caras são bacanas, não tem discussão, não tem briga, vive dando beijo um no outro. Cara, que esses caras são? Eu, hein? São ET? Não, nós somos de Jesus, o Rei da Glória. Eu não falei uma palavra com o meu vizinho, mas sabe quem eu sou, pô? Quem está me pegando nessa manhã? Isso é o sistema do reino. A gente serve a Ele com um compromisso, é isso aí, ó, assumido em relação a uma verdade, que nós sabemos o que é certo e errado. Todos nós sabemos. Então Deus não trabalha com desejo, Ele trabalha com decisões. E o Alex, esse rapaz, ele tomou a decisão certa, foi demais. Agora, veja essa passagem aqui que é interessante, de Lucas, Mateus 4:20. Obviamente Jesus então chamou os discípulos e eles ficaram assim, já estou indo, dá um tempinho, vou comer um churrasco, deixaram imediatamente, diga imediatamente. Interessante, né? Então, e no mesmo instante, um é imediatamente, o outro é no mesmo instante, deixando o barco, o seu pai seguiram. Decisões, escolhas, coisas práticas. Olha só que legal essa, Lucas 9:57. Quando andavam pelo caminho, um homem chegou e disse assim, Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Ok, aí Jesus falou, as raposas têm suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. É isso mesmo? Você vai escolher? Interessante, né? No verso 59, a outro Jesus disse, que é isso? Não era a hora de mexer, não é verdade? Legal. Então, a outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. A resposta de Jesus, que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclama o reino. Não tem como. Você entende que a questão do reino de Deus é sempre uma decisão tomada e segue adiante.
Não tem variação de pensar, vou ver, quem sabe é melhor. Peraí, deixa eu ir para cá e tal. Não vai funcionar. Não funciona dessa forma. Nós não estamos operando o corpo da maneira própria, né? No verso 61, eu vou te seguir, Senhor. Mas olha só, deixa eu primeiro voltar, despedir da minha família. Tá certo? E aí Jesus falou, não, ninguém põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino. Meu Deus! Um posicionamento de compromisso assumido com o reino de Deus. Então a igreja que não tem um compromisso com Deus, não serve. Consequentemente, não segue. Então você tem que associar que seguir a Deus tem a ver com um compromisso assumido. Uma vez que há o compromisso, eu sou servo. E viu o que Jesus falou? Está lembrando do verso base lá que a gente está lendo? O Pai te honrará. Meu Deus, é bom demais isso. Então, muitas vezes, as pessoas têm essa noção e hoje cresceu. Lembra que no início dessa série eu falei sobre aquelas apostasias veladas? Que elas têm entrado e têm tirado as pessoas do foco. O foco é Ele, o propósito dEle. Mas o foco passa a ser a minha vida, o que eu quero, o que eu acho, eu sirvo a Deus à minha maneira, eu tenho uma proposta. Eu penso que é assim, pastor, eu não penso que é assado, caramba, eu estou pensando demais. Não tem como eu pensar como servir a Deus, é como servir da maneira dEle. Diga aleluia. É como Deus falou ali, cara, não é ontem, não, mas eu tenho isso para fazer, aquilo outro e tal, depois, tal. Não, cara, não funciona. Não tem jeito. Então nós servimos a Deus servindo ao corpo de Cristo. Por outro lado, olha que interessante, ser servo não é ser um mero executor mecânico de tarefas, num comportamento cego e inconsciente. Deus não trabalha dessa maneira. Por que eu estou dizendo sobre isso? Para a gente entender algumas coisas. Em muitas lideranças, ouça o que eu quero te falar. Hoje há uma exigência de lealdade cega e absoluta, muitas vezes até mesmo contrária ao espírito da palavra. Em muitos ministérios não se faz nada em termos de tomar decisão sem primeiro o líder disser: posso escovar o dente? Pode. Aproveita, passa o fio dental. E aí, posso fazer isso? Não, não pode. Está tudo errado. Hoje tem muitos grupos que se dizem igreja, corpo de Cristo, operando dessa maneira. Alguém está entendendo? A pessoa inocentemente se torna um instrumento para que outros acabam tirando vantagem dela. Então, ser servo não é ser manipulado pela liderança, ser demoníaco. Nós servimos a Deus de maneira bem consciente. E o que mais Deus quer, e Ele faz, promove pela sua palavra, é que todo o seu povo cresça e aprenda a ser sábio e tome decisões comprometidas com Deus. Está na contramão da verdadeira liderança. É só um detalhe, para você ter uma ideia, olha o exemplo. 1 Pedro capítulo 5, verso 3, pastoreiem, falando sobre a liderança, o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. O rebanho é de Deus, hein? Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Aleluia! Não é exemplo perfeito, queridos, é exemplo. Você sabe disso, exemplo fala. Sabia? Exemplo arrasta. Palavra só convence, mas exemplo arrasta. Então veja, olha aí na Bíblia Viva. Alimentem o rebanho de Deus, cuidem dele com boa disposição e não de má vontade. Não pelo que vocês ganharão com isso, mas porque estão ansiosos de servir ao Senhor. Não sejam tiranos, mas guiem o rebanho com o seu bom exemplo. Diga aleluia. Você está entendendo isso? Muito legal, né? Deixa eu fazer agora essa ligação sobre ser servo, não numa questão de uma qualidade, mas questão de uma natureza. Olha que legal. Romanos 6, 22.
Agora, porém, libertos do pecado, de uma natureza que me atrelava às trevas, olha o que aconteceu. Eu fui transformado em servo de Deus. Eu fui liberto de uma verdadeira escravidão, da qual eu não poderia sair. E agora eu sou transformado num servo de Deus, que tenho a opção e o coração de dizer sim para Ele. Eu posso dizer não. Mas com Satanás não tem esse negócio de não ou sim, era escravo. Muito bacana. Transformados em servos, gente. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então servo não é apenas uma questão de serviço, qualidade, mas principalmente de natureza. Paulo fala que nos tornamos servos. Ele não diz que foi nos dado o direito de sermos chamados servos de Deus. Nós nos tornamos servos de Deus. Não tem como eu tirar isso da minha natureza. Eu sou filho de Deus, eu o sirvo. É a minha natureza. Diga amém, é isso aí. Então, de escravos de uma natureza a servos de outra natureza. Então, os nascidos de novo, ou a nova criatura, ela foi transformada em servo de Deus. Essa que é a verdade. Nós vemos o exemplo de Jesus, gente, para você ter uma ideia. Ele serviu ao propósito do Pai. Olha Filipenses. Filipenses está escrito assim, Paulo disse, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Veja que interessante, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, ó. Legal, depois ele diz assim, ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Agora só quero te dizer se esse propósito não foi perfeito. Tanto foi perfeito que eu e você estamos aqui hoje. E há esperança para a humanidade. Porque ele se entregou ao propósito de servir a Deus naquilo que ele tinha determinado. Ele assumiu a natureza de servos. Fazia parte daquele que cumpriria a vontade de Deus ser servo. Por que Jesus assume a natureza de servo? Uma pergunta ridícula, uma resposta, porque ser servo é ser comprometido com a vontade de Deus e não com a sua. Não significa, gente, que Deus está nos anulando, não é isso. Mas significa que nós escolhemos fazer a vontade dEle. E quem faz a vontade dEle não fica na pista. Ele monta a sua vida toda. Ele faz tudo, é impressionante. E agora eu vou terminando mostrando uma passagem muito legal. E eu fiquei meditando sobre essa passagem. Nós estamos falando sobre esses conteúdos aí, hein? De natureza e servo. Olha que legal essa passagem. Muito bem, Marcos capítulo 3, verso 31. Então chegaram a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Legal. Olha, havia muita gente assentada ao seu redor de Jesus. E lhe disseram assim, ô Jesus, a tua mãe, os teus irmãos estão lá fora, estão te procurando. Olha só. Aí Jesus, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Parece até que Jesus estava com mal de Alzheimer, né, cara? Quem é minha mãe? Não sei. Meus irmãos, quem são? Jesus não estava variando, mas ele aproveitou para nos ensinar algo maravilhoso. Essa é uma lição muito legal que Jesus está mostrando aqui. Ele pergunta para todo mundo que está ao redor, vem cá, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Não, presta atenção agora isso aqui é bom, hein? Bota no coração. Perguntou a ele, e aí, veja só, então olhou para os que estavam assentados ao seu redor, os discípulos, né? E disse assim, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Jesus, tu é doido? Tua mãe está lá fora, teus irmãos estão lá fora. Olha como é que, presta atenção, gente, isso aqui é muito legal. Jesus diz assim, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Isso aí me abençoou muito, cara.
Eu vou até devagar para você pegar. Me abençoa muito. Olha a declaração de Jesus. Jesus não está brincando com palavras. Aí olha só agora. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. O que ele está dizendo com isso? Então vamos embora fazer a pergunta. Por que Jesus faz a relação entre família e fazer a vontade de Deus? Vamos voltar. Quem faz a vontade de Deus é o quê? Ah, meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Então vamos perguntar. Por que Jesus faz relação entre família e fazer a vontade de Deus? Isso aí me abençoou muito. Simplesmente porque a natureza da família de Deus é servir a sua vontade. Então veja bem, se a minha natureza é a natureza da família, quantos aqui são filhos? Agora pensa então como é que eu opero e como eu vivo, servindo a sua vontade. Não tem outra maneira. Não tem como o sistema que tem sido ensinado da igreja, de você correr atrás do que quer fazer e chama Deus para abençoar. Está tudo errado. Esse sistema não faz parte da natureza de quem nós somos como novas criaturas. Mas procure conhecer, como disse o apóstolo Paulo, a vontade do Senhor, porque os dias são maus, para lá de maus. E nos dias de hoje, entender a vontade de Deus e se posicionar é proteção. Nos dias de hoje, é muita proteção e cuidado de Deus, porque tudo vai cair, tudo vai ser abalado. Mas aqueles que estiverem servindo a sua vontade de coração, estarão no lugar chamado proteção para cumprir o propósito de Deus. Eu estou falando, eu estou profetizando também isso. Porque as coisas vão piorar. E eu ainda estou pensando o que eu quero da minha vida. Beleza, eu tenho um trabalho, eu não estou entendendo, pastor, mas vem cá, eu tenho um trabalho, né? Todos nós temos trabalho e tal, mas aquilo que você vive como família, né? Como proposta, como trabalho, o que Deus quer? O que Ele direciona o teu coração? O que Ele te mostra? Eu só não posso ir para a corrente atrás, e na contramão disso, de uma maré, não vai dar certo. A gente está vivendo esses dias, já ouvi de várias partes aí, está difícil o país, eu vou sair dele para morar fora. É mesmo? Eu estou saindo porque está difícil ou porque Deus está me dirigindo? Boa pergunta. Eu estou mudando porque Deus está me fazendo mudar ou porque eu vejo que aqui não dá? Beleza, vamos dar exemplo. Gênesis 26, Isaac também tinha fome sobre a face da terra. Beleza, quer saber? Aqui não vai dar certo, eu tenho que ir embora. E Deus falou, não. Fique debaixo da minha vontade, daquilo que eu estou te dizendo. Fica nessa terra. E Deus abençoou ele naquela terra. Não, eu estou comentando contigo, gente, porque o inferno faz de tudo para eu e você, como família de Deus, como natureza de Deus, nós sairmos da vontade dele para a nossa vida. E você sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu é que sei, Jeremias 29:11, que planos eu tenho a teu respeito, cara, planos de paz, cara, para dar o fim que vocês desejam. Eu estou querendo abrir uma porta para lá e para cá, e o inferno está me tentando para lá e para cá, e a gente está escorregando, não pode. E às vezes, deixa eu te falar, servir a Deus, na sua vontade, muitas vezes, grava isso e escreve, é saber esperar. Temos que aprender a esperar. Espera pelo Senhor, fortifica o teu coração, tenha bom ânimo, espera pelo Senhor. Mas não estou vendo nada, eu também não estou vendo uma opção de coisa. Eu também não estou vendo uma opção de coisa, mas naquilo que eu estou vendo, eu estou andando e vou embora. Então hoje é mais um dia, dia 12, e assim vai seguindo.
Gostaria de outras coisas, situações já estão, mas não estou vendo, ou não está aí. Então, vou esperar, está em tuas mãos, Senhor, vamos embora. Eu só vou garantir todo dia se meu coração está em paz. Estou em paz, está tudo certo, então estou debaixo dele. Porque a família, nós somos a família, filhos do Deus Altíssimo. A nossa natureza é servir à sua vontade. Aqui a nossa vida tem propósito e tudo dá certo. Aqui a proteção, cuidado, provisão e tudo que você precisa. E não é só para você não, para a tua família inteira. Cara, isso me abençoou muito, gente. Eu fiquei meditando sobre essa passagem. E Jesus chamou, vocês são da minha família. Família. Agora imagina isso. Deus é realmente teu pai. E eu por natureza e você também estamos servindo a Ele. Pensa se Ele não vai te honrar. E não vai botar a mão sobre a tua vida. Nesse meu filho não. É demais. Não é que Ele não ame os outros, obviamente. E também tem estágio, tem muita criancice na igreja. Mas nós estamos crescendo, hein? Aleluia. Nós vamos para a maturidade, é importante. Então, deixa eu te dizer isso, quanto mais eu vivo para mim mesmo, e só penso em mim, mais frustrado, sem alegria, a gente se torna pesado. Só esqueci de colocar ali, pesado. Essa é a distração das trevas que o mundo está vivendo. E as pessoas estão piores. Mas nada foi criado para viver para mim. Para mim a proposta é sempre de Deus. Gente, olha o exemplo de inúmeros homens que entraram na proposta de Deus e cumpriram um propósito. Eles são chamados dos heróis da fé. Você também é um herói. Não somos diferentes deles. Homens sujeitos aos mesmos sentimentos, que em determinados momentos foram provados, cara. Assim como esse menino deu testemunho, ele foi provado também. Mas Deus já estava prontinho para sustentá-lo. Só precisava passar pela prova. Muitas das muralhas que nós enfrentamos em situações não são meramente barreiras do inferno, são provas que nós precisamos passar por elas. Diga aleluia. Todo mundo no exército. Aí vamos lá, e sobe o muro, e pendura na corda, e vai não sei aonde e tal. Não dá, eu não aguento, vai menino, corre mais 10 quilômetros. E assim vai. Então a natureza, veja bem, da nova criatura é uma natureza comprometida. Diga, comprometida. Com a vontade de Deus, com o seu propósito. Cara, quando você se encaixa nisso, e você entende, e você começa a abrir mão de várias coisas, eu e você, eu também me incluo nisso. Coisas nossas, o que eu acho, o que eu penso, eu gostaria e tal. E eu vivo dessa forma. Você não sabe o que te aguarda de bom. De coisas adiante preparadas para cada um de nós. Diga aleluia. É isso aí, esse é o sentido da vida. Deu para pegar isso nessa manhã? Então fique de pé. Aleluia. Medita um pouquinho sobre isso que eu falei. Eu quero ler essa passagem de Efésios, que é para todos nós. Você pode abrir comigo, de pé? Efésios capítulo 5, verso 14. Paulo diz assim, falando para a igreja, né? Desperta, ó você que dorme. Cara, te levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5,15, portanto, vede prudentemente como você está andando, Elinho. Não como nécio, como infantil, como criança, mas como sábios. E isso Paulo já disse naquela época, imagine hoje. Remindo o tempo. Interessante, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Isso é pessoal, obviamente, né, para cada um de nós. E aí está toda a segurança, descanso, alegria,
sustento, provisão, o que mais? Sei que você precisa. Nós estamos debaixo da vontade dele. Feche os seus olhos. Uma das coisas que para mim, eu vou dar o meu exemplo para você, me gera segurança no meu coração, é eu ter a certeza no meu coração que eu estou no momento debaixo da vontade de Deus para a minha vida. Isso é o meu descanso. E daí o inferno não pode fazer nada. Ele pode apertar para lá, para cá, dizer algumas coisas, abrir uma porta aqui, estranha para lá, de repente é encurtar um caminho que a gente deseja para resolver uma situação e tal, beleza, ele vai fazendo tudo isso, aquela tentação, aquele aspecto e tal, e a gente quer saber, eu não vou me mexer se Deus não se mexer. Se a nuvem não se mover, eu não vou me mover. Mas se a nuvem se mover, nós temos que nos mover. É por isso que Jesus colocou nessa ordem, né? Ele é o bom pastor que ele está adiante. E as ovelhas, né? Não são as ovelhas, mas ovelhas. As ovelhas, elas reconhecem a sua voz e o seguem. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Pai, no nome de Jesus, meus irmãos estão com a mão no coração, eu te peço poder vivo dessa palavra, como um corpo que te pertence, é teu para o teu propósito, que cada um de nós se ajuste nessa manhã, a um posicionamento, Senhor, que não seja deslocado, nem desinserido do corpo, Senhor, por motivações ou intenções ou coisas erradas, mas Pai, que cada um aqui tenha a calma e a quietude, e a certeza no coração de que nós andaremos debaixo da tua direção. Nós estamos compromissados contigo. Qual o caminho que tu nos aponta, Senhor? Aquilo que tu queres, é isso aí que nós estamos fazendo. E é assim que nós vamos continuar andando até o final, para ser instrumentos vivos e ativos de ti, Senhor, para que outras pessoas sejam abençoadas através da nossa vida. Nós não vamos nos mexer, não precisamos. Nós estamos em Cristo Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, guarda isso no teu coração, ele disse, nele nós nos movemos, nele nós vivemos, nele nós existimos, nós respiramos, tudo nele, inseridos nele. E nele tem tudo que nós precisamos. Não falta nada, é o sistema do reino de Deus. É o sistema dele. Aleluia. Pai, eu abençoo as famílias dessa igreja, eu abençoo esse domingo, as mamães e aqueles que se alegram com as suas mães, Pai, e agradecem pela vida dela, Senhor, que é tão maravilhosa mesmo. Abençoa todas as mães, como já foi orado, Pai, eu também oro por elas. Abençoa as mães dessa igreja, meu Pai, os nossos filhos, família. Abençoa esse domingo numa atmosfera maravilhosa de comunhão, de valorização da pessoa da mãe, de quem ela é, e de todos os familiares, meu Pai, que haja muita alegria na nossa comunhão ao almoçar, Pai, é o que eu te peço, abençoando essa igreja no nome de Jesus. E todos digam glória a Deus.